Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, tá? E hoje para comentar sobre um assunto que eu já falei algumas vezes aqui no canal, que é sobre a diferença entre ciência e pseudociência, mas eu vou dar mais alguns exemplos aqui, vou fazer uma abordagem um pouco diferente. Vamos nessa. Pois bem, antes de mais nada, como sempre, né, comentar sobre as novidades que estão acontecendo aqui comigo. Dia 16 agora de junho, estarei no Rio de Janeiro, novamente no Shopping da Gávea, com a minha apresentação A Ciência Só Está Certa Quando Concorda Comigo. Se você estiver livre esse dia aí no Rio de Janeiro, se você ainda não teve a oportunidade de ver, ou se você já viu e quer ver de novo, eu vou fazer a mesma apresentação que eu fiz em janeiro, tá? Porque dessa vez vai ser só uma apresentação, então eu achei que era melhor fazer a que eu já tinha feito antes, que as pessoas ainda não tiveram a oportunidade de ver todo mundo, do que fazer a segunda, tá? Então, Rio de Janeiro é nós, beleza? Quero todo mundo lá. No dia 7 e 8 de julho, eu estarei em Brasília novamente. Como em Brasília já me apresentei duas vezes, duas apresentações com a Ciência Só Está Certa que não concorda comigo, eu vou fazer agora ela de novo, para quem ainda não teve a chance de ver, e a segunda apresentação, que vai ser no domingo, se não me engano, no dia 8, essa segunda apresentação vai ser um sujeito chamado Pirula, tá? Que eu ainda não apresentei em Brasília. Pessoal do Nordeste que tá sempre me cobrando, gente, desculpa, Nordeste e Porto Alegre, na verdade. Era pra já ter rolado, não rolou, a gente teve um pequeno problema de agenda aí com alguns detalhes, né, que aí também não cabe só a mim, também tem a ver com a parte da produção. Eu não consegui fazer ainda, mas segundo semestre, pelo menos Fortaleza e Recife vai rolar. Desse ano não passa, e Porto Alegre também já era pra ter rolado, não rolou por, enfim, alguns pepinos aí. Então não se preocupem, tá? Tenham um pouco de paciência que vai acontecer. Aqui também EvoluKit, móveis modulares, né? Que são fáceis de montar. Aqui embaixo todos os links. O link de eu montando esses móveis aqui no Instagram. O link para compra com desconto, com até 10% de desconto dependendo da forma de pagamento. Bem como o link para as camisetas da Doppel Store. O livro é uma janela para o mundo. Né, este livro aqui em que você enxerga todas as coisas do saber, da ciência, tal, lendo, se informando, que é exatamente o mote do vídeo de hoje, inclusive, tá? Por que é que eu resolvi gravar sobre ciência e pseudociência? Porque eu ganhei de presente este livro aqui chamado Ciência e Pseudociência, do professor Ronaldo, da Universidade de Brasília. Já, Ronaldo, se estiver vendo esse vídeo, já vou deixar um convite separado para você para ver a minha apresentação, tá? Se você puder, claro. Ele é doutor em psicologia, tá? Professor de psicologia social. Esse livro aqui eu dei uma lida nele, é um livro muito rápido de ler, bem fininho, bem fácil de ler, e ele tem um subtítulo que chama muita atenção, que é isso aqui, que é uma coisa bem de psicólogo, né? Ó, vê se vocês conseguem ler. Por que acreditamos naquilo que queremos acreditar? O ser humano tem uma tendência natural a acreditar naquilo que lhe faz bem. E não necessariamente naquilo que é verdade, e não necessariamente naquilo que possui respaldo em evidências, e sim naquilo que faz ele se sentir bem naquele momento. Eu não sou psicólogo, mas eu lembro de ter conhecido um pouco disso com o nome de auto-engano. E ele discute alguns pontos bem interessantes, alguns dos quais eu já discuti no meu canal. Uma das coisas que o professor Ronaldo faz com bastante frequência é falar como que os mecanismos infalsificáveis são mais atraentes do que os falsificáveis. O que isso significa? Se vocês já viram um vídeo meu muito antigo aqui do canal sobre falseabilidade, eu explico qual é o princípio popperiano que a ciência segue hoje. Ainda que tenha uma certa discussão, principalmente na divisão entre ciências duras, né, as hard sciences, e as ciências humanas, né, ainda tem essa pequena discussão, mas grosso modo, meio que a gente chegou num consenso de que para uma coisa ser considerada ciência, ela tem que ser falseável. Isso significa: qualquer ideia, para ser considerada científica, ela tem que ser passível de teste. Se você não pode submeter uma ideia a um teste, você não tem como saber se aquilo ali é verdade ou se você inventou aquilo da sua cabeça. Então, ainda que existam talvez um ou outro ponto de exceção nessa história, porque a ciência é uma coisa muito grande, né, e que abarca áreas de conhecimento muito distintas, grosso modo, o princípio da demarcação meio que funciona. Você consegue chegar naquele meio tempo que você fala assim: olha, isso aqui é achismo demais pra gente considerar como ciência, isso daqui é baseado em coisas que a gente não tem como saber se é verdade ou não. Então é uma coisa muito complicada. Por que ele diz isso? Porque os métodos infalsificáveis, que são os métodos que pensam de forma não científica, então entra aí a filosofia, entra aí a religião, entra aí a política, tal, a arte, né, são métodos infalsificáveis, né? Na verdade, no caso da arte, acho que você nem tem a necessidade de testar, né? Mas o resto das áreas de conhecimento humano que envolvem alguma argumentação, não necessariamente essa argumentação precisa ser falseável para
para acreditar nela ou não, ou para achar ela crível ou não, tá? E as pessoas, elas têm uma tendência a gostar mais de coisas infalsificáveis, porque esse método da ciência de dizer que você precisa dar uma brecha para uma ideia estar errada, não porque essa ideia vai estar errada, mas você precisa ter um jeito de confirmar isso, de confirmar se essa ideia está errada. Isso faz com que, eventualmente, várias ideias estejam erradas e aí a ciência vai para frente. Não necessariamente o cientista, porque o cientista muitas vezes é cabeça dura, mas a ciência vai para frente porque ideias erradas ou ideias que são baseadas em evidências incompletas ou em coisas que você vai descobrindo depois que não estavam totalmente de acordo com a realidade, você vai mudando essas ideias e as ideias antigas vão ser abandonadas. Às vezes até podem ser recuperadas frente a novas evidências que possam ser encontradas. Essa ideia de verdades transitórias, né, de a ciência às vezes afirma uma coisa e depois fala outra, às vezes deixa as pessoas muito incomodadas, porque dá a impressão para elas de que a ciência não sabe o que está fazendo, que os cientistas estão sempre brigando, que eles não têm ideia do que está acontecendo. Elas não conseguem entender que, na verdade, isso é um exercício de humildade, de que provavelmente quando a ciência está certa, ela está mais certa do que os outros, porque se ela tivesse errado, ela admitiria isso. Se o negócio não funcionasse direito, ela provavelmente arrumaria um jeito de falar. Até porque você tem o método de autocorreção da ciência, né? Que você tem os outros cientistas que são teus amigos só na hora do café, né? Depois eles vão tentar metralhar academicamente falando. Então, a ciência funciona justamente porque ela não é dona da verdade, e isso na cabeça das pessoas não faz nenhum sentido. As pessoas, elas querem ter certezas, elas não sabem lidar com as incertezas. Aquilo que a nossa mente evoluiu para sobreviver é totalmente intuitivo. Um pensamento de repetição do tipo, qualquer coisa pendurada numa árvore que pareça o rabo de uma onça, eu vou sair correndo. Mesmo que seja um cipó, mesmo que seja um galho quebrado. Porque na chance de ser um rabo de onça, eu prefiro salvar a minha vida, né? O seguro morreu de velho. A gente tem um pensamento intuitivo que calcula coisas de maneira muito imediata e muitas vezes o mundo não é intuitivo, que é o que acaba gerando os vieses cognitivos, tá? Que eu já vou abordar isso daí aqui no vídeo, tá? De maneira bem breve. Então, para você usar o método científico, né, o método falseável, você precisa estar o tempo inteiro lutando contra a maré do seu próprio cérebro. Tá? O seu cérebro não quer ter que ficar testando cada uma das hipóteses para saber se é verdade ou não. O seu cérebro não quer pensar em um mecanismo contra-intuitivo. O seu cérebro quer pensar da maneira mais simples que vai ter, que foi a maneira que ele evoluiu durante todos esses milhares de anos que a gente está aqui na Terra. Tá? A gente tem uma média de expectativa de vida entre 50 e 80 anos, vai, digamos assim, dependendo dos países. E essa expectativa de vida, então, tudo que seja muito rápido, tipo milésimos de segundo, a gente não consegue calcular. Tudo que tenha milhões de anos a gente tem dificuldade de imaginar. Então, a gente evoluiu desta forma, nesse ambiente, né, na savana africana, pensando desta maneira, tentando achar comida e não ser comido. Para isso, a gente teve que desenvolver um método intuitivo no cérebro e, principalmente, nós tivemos que evoluir para buscar padrões. Um padrão, ele é uma coisa um pouco mais confortável, ele gera mais conforto para nós, porque um padrão significa que sempre que alguma coisa acontece, a gente sabe o que vai se seguir. Por exemplo, toda vez que cai um raio numa árvore, ela pega fogo. Isto é um padrão. E este padrão, ainda que ele seja, no caso, dependendo de onde foi e qual árvore seja, significa uma tragédia, é uma coisa que você sabe que vai acontecer. Então isto te dá uma certeza. E nós adoramos certezas. As certezas deixam a gente tão tranquilo, tão bem conosco mesmo, quando a gente tem várias certezas. Lidar com as incertezas são coisas que deixam as pessoas geralmente muito incomodadas, tá? A gente não evoluiu para ficar cheio de incertezas. O mundo já é cheio demais de incertezas para a gente lidar bem com elas. A gente sempre procurou por certezas para deixar o mundo menos terrível. Imagina, na floresta, antigamente, a gente não sabia nem se ia comer no dia seguinte, a gente não sabia nem se ia estar vivo no dia seguinte. Né? Hoje também a gente não sabe, mas geralmente as coisas melhoraram, vai. Então, lidar com as incertezas, que é uma coisa fundamental no pensamento científico, também é algo doloroso. Então, olha como é que é difícil. O pensamento científico, ele te obriga a lidar com coisas falsificáveis, ou seja, verdades transitórias, que é uma coisa que ninguém gosta, te faz pensar de uma maneira contra-intuitiva, que também é um negócio que você tem que treinar para aprender. Esse aplicativo não vem instalado no teu cérebro, você tem que instalar ele você mesmo. Ainda por cima, a ciência lida com um monte de incertezas, que é uma coisa que a gente não sabe lidar. No caso daquela conversa que eu tive com o Tavião lá no canal dele, lá, do Conversas que Nunca Tive, né, no quadro que ele fez comigo, eu falei que eu lido muito bem com as incertezas. Isso também não foi um aplicativo que veio instalado
na minha cabeça. Eu tive que instalar e deu muito trabalho. Lidar com as incertezas para mim sempre foi uma coisa muito difícil, por isso que eu sempre fui muito curioso, eu sempre fui atrás das coisas, porque eu falava, cara, eu não consigo me acostumar a não saber as coisas. E depois de tanto estudar, né, aquela coisa do Sócrates, né, quanto mais eu sei que nada sei, né, de tanto estudar você acaba meio que se acostumando que certeza é a última coisa que você vai ter, né. Claro, eu posso melhorar muito ainda, mas hoje eu lido muito bem com as minhas incertezas. Não são as incertezas que me afligem, mas eu sei que a maior parte das pessoas é o contrário. A maior parte das pessoas fica extremamente incomodada com incertezas e elas querem certezas absolutas para reger a vida delas. Elas já têm problemas demais para resolver para ainda ficar se questionando de uma série de coisas que elas não querem saber a resposta. Elas não querem saber que a resposta é desconhecida, digamos assim. Tá? Então a gente tem esse problema. Você percebe que nós não somos tão racionais quanto nós gostaríamos de ser ou quanto nós gostamos de dizer que somos. A gente é muito mais irracional e até o professor Ronaldo explica no livro, né? Você tem dois mecanismos, um que é mais rápido e esse mecanismo rápido geralmente ele não é racional, ele faz você ter um determinado tipo de pensamento mais ágil, que geralmente é intuitivo e pouco reflexivo, e você tem o pensamento mais reflexivo, que ele só vai vir a longo prazo e que você só vai se conscientizar dele depois. E já dizia Michael Shermer, né, nós somos máquinas de crenças, ou seja, nós fomos selecionados evolutivamente para acreditar em coisas. Acreditar em coisas é bom, te faz sobreviver melhor, não agora no ambiente urbano, etc., necessariamente, mas num ambiente de savana, com um mundo escuro, cheio de predadores, cheio de doenças, em que você não sabe de nada. Então, qual é o mecanismo de racionalização que foi desenvolvido depois? Primeiro você acredita em alguma coisa e depois você procura racionalizar aquilo que você está acreditando. Ou seja, eu acho que toda vez que um trovão cai numa árvore, é o Deus do trovão mandando aquele raio para que nós tenhamos fogo essa noite. E aí você começa a buscar evidências para respaldar aquilo que você já acredita. Você não vai tentar pôr à prova a sua crença. A tendência é você tentar sempre respaldar aquilo que você já se convenceu ou que você quer que seja verdade. Essa que é a grande pegada de por que a ciência pensa de maneira contraintuitiva, né? Porque você obriga a racionalidade a vir primeiro, quando na verdade, do ponto de vista intuitivo, a racionalidade vem depois. E um ponto muito interessante que o professor Ronaldo levantou é que não necessariamente você pensar de forma racional implica em você pensar de forma científica. Na verdade, racionalizar é uma coisa muito mais simples, tá? A pessoa fala, não, eu sou uma pessoa racional, né? Então eu sou uma pessoa científica, tal, que nem o Suassuna falou lá. Muito pelo contrário, você ser racional muitas vezes te faz mais anticientífico do que uma pessoa mais emocional. Porque racionalizar significa juntar os pontos. A ciência não junta pontos, no sentido de que, claro, ela junta pontos, ela junta evidências. Mas o mecanismo da ciência não é juntar pontinhos. Sabe, aquele jogo dos pontinhos lá que tinha nos almanacão da Mônica, se você seguir os números, você faz um desenho. Se você não seguir, você faz o desenho que você quiser. Juntar pontos não é necessariamente uma coisa que vai te ajudar a descobrir a verdade ou a ter noção da realidade. A ciência é teste. A ciência é testar o que você faz, é você ligar os pontos e fazer um teste para ver se aquela ligação de pontos formou a imagem verdadeira ou não. A ciência tem que colocar as ideias em xeque e depois juntar as evidências desses testes. Então, o cientista, obviamente, ele tem que ser uma pessoa racional. Uma pessoa racional não necessariamente precisa ser científica. E isso eu já tinha explicado um pouco naquele meu vídeo sobre a Terra plana e as teorias da conspiração, né? Que a teoria da conspiração, ela liga pequenas verdades por grandes mentiras. É exatamente o exemplo do almanacão da Mônica. Você está ligando os pontos do jeito que você quiser, os pontos estão lá, os pontos não são mentira, mas você liga eles para formar o desenho que você quiser ali. E aquilo não necessariamente é a verdade, tá? Isso não é científico. Então, nesse ponto, o mecanismo mental está completo. Você teve uma ideia, você se convenceu daquela ideia, você racionalizou em cima para mostrar que você está certo, e daquele ponto em diante você vai começar a recolher evidências exclusivamente aquelas que vão corroborar aquilo que você já estava pensando, que é o chamado viés cognitivo, tá? São vários vieses cognitivos, e esses vieses cognitivos, um dos mais conhecidos é o viés de confirmação, que é justamente esse. Toda vez que eu ponho esse moletom verde, o meu time de futebol ganha. E não, eu não torço pro Palmeiras, nem pro Gama, nem pro Guarani, enfim, para nenhum desses times verdes que a gente tem aqui no Brasil. Poderia ser o Jaco da Nigéria. Se alguém quiser me dar o Jaco da Nigéria, eu tô aceitando, porque tá bonito pra burro. Eu tenho uma ideia de que sempre que eu uso esse moletom, ele me dá
sorte ou dar sorte pro meu time. Você vai ignorar completamente as vezes que você estava usando aquele moletom e o seu time perdeu, que você não estava usando aquele moletom e o seu time ganhou, e você só vai lembrar daqueles momentos em que o seu time ganhou e você, por coincidência, estava usando um moletom verde. Isso vale para qualquer coisa do cotidiano. Esse viés de confirmação é uma coisa extremamente comum. Outros viés cognitivos, teve um que eu já abordei em vídeo aqui, inclusive eu até fui corrigido por um professor também da Universidade de Brasília, muito simpático por sinal. Eu vou colocar o vídeo aqui embaixo, na época do Tubby, vocês não vão lembrar disso daí, porque já faz muitos anos. Tinha um aplicativo que chamava Lulu, que era um aplicativo para as meninas ficarem dando nota para os caras. Aí o Cid do Não Salvo inventou um aplicativo que chamava Tubby, que era o bolinha, né, em inglês, que era justamente para homens avaliarem mulheres. Tá? Aqui no fim das contas não era um aplicativo de verdade, era um lançamento fake, mas não importa. Quando o Cid mostrou a verdade, as pessoas começaram a racionalizar em cima para não admitir que foram enganadas. Tá? E isso é uma dissonância cognitiva. Me corrigiram, falaram que não é exatamente dissonância cognitiva, são outros aspectos, é o auto-engano. Né? Mas a dissonância cognitiva acontece quando? Quando você tem uma crença e a realidade se mostra absurdamente contrária àquela crença. Então, quando você toma um choque de realidade, eu tô assistindo Westworld agora, né, a série, e eles falam muito de dissonância cognitiva, né, que é quando o Android lá descobria que ele era um Android, alguma coisa assim. Então, opa, dissonância cognitiva. Por quê? Porque aquilo que você acreditava se mostra contraditório com a verdade, com a realidade. Quando isso acontece, você gera um mecanismo de racionalização que tende a diminuir o incômodo absurdo que é essa contradição. Você tem vários caminhos. O caminho mais lógico seria que, se a sua crença é uma e a realidade é outra, que você abandonasse a sua crença. Esse é o caminho mais lógico. Que é o caminho mais difícil, mais demorado e mais raro das pessoas tomarem, né? Porque dá trabalho, porque é complicado e porque as pessoas, como eu falei, não querem abandonar suas crenças, suas maneiras de pensar e etc. E crença eu não tô falando aqui só de religião, tá? Tem vários tipos de crença aí que podem entrar. Então o que as pessoas fazem geralmente não é quebrar a sua crença que não está se adequando à realidade. É, ou ignorar a realidade, fingir que não tá acontecendo, lá, não é verdade, tal, não sei o quê. Ou tentar achar uma brecha ou exceção, dizendo assim, ah não, essa parte da realidade contradiz minha crença, mas é porque nesse caso é uma exceção. Todo o resto do mundo ainda está de acordo com a minha crença, todas as evidências ainda apontam que a minha crença é verdadeira, enfim. Então esses viés cognitivos é que acabam ferrando com o pensamento das pessoas para ele não ser científico. E aí, pensando nessa ideia, o professor Ronaldo, agora eu vou entregar aqui a coisa mais interessante do livro dele, que na verdade é a grande proposição do livro dele, né? Que é a ideia dos escaninhos mentais. Óbvio que eu não vou ficar explicando muito aqui, senão vocês não vão ler o livro, né? Eu tô só dando uma pincelada geral no assunto que ele vai tratar. A ideia de escaninhos mentais é um pouco parecida com aquela ideia dos ministérios não interferentes que o Stephen Jay Gould propagou há muito tempo atrás, né? Que assim, a gente consegue compartimentalizar a nossa cabeça e a gente não precisa pensar igualzinho para todos os aspectos da nossa vida, né? O exemplo clássico que a gente tem é a pessoa que age de uma maneira na questão profissional e que age de outra maneira na questão pessoal. Então, por exemplo, ela pode ser às vezes uma pessoa extremamente ética no mundo profissional dela, ou seja, ela nunca vai sacanear um cliente, ela nunca vai deixar de cumprir um determinado contrato, ela sempre vai ser extremamente honesta, não vai desviar a verba, e no ponto de vista pessoal, ser uma pessoa que, sei lá, chifra o marido ou a esposa, fura os olhos dos amigos, que não é um bom pai, às vezes, não é um bom filho, enfim, às vezes a gente vê as pessoas compartimentalizando e não agindo como um todo da sua vida da mesma maneira. Então tem outros exemplos, tem gente que é muito boa para cuidar da saúde dos outros, tem um pensamento extremamente racional, mas quando é para a própria saúde, tem gente que defende, às vezes, um ponto de vista, por exemplo, mais científico no seu dia a dia, mas que quando esbarra em algum aspecto moral ou político dele, a pessoa, não, veja bem, ela pensa de maneira completamente diferente e tal. Então, a ciência, ela dá incertezas, certo? E quando ela mostra o aspecto geral de algum conhecimento, um estado da arte, por exemplo, evolução é o mais comum, né? Porque eu sempre falo disso, né? Você tem aqui a explicação de como as baleias evoluíram. Tá bom, beleza. Mas e como é que evoluiu, sei lá, o ornitorrinco? Não sei. Isso é uma lacuna na cabeça das pessoas, né? É um saber incompleto. E aí, geralmente, ele é preenchido com pseudagem. Então, sei lá, ornitorrincos vieram de Júpiter. Por quê? Porque, sei lá, ninguém sabe, então é válido igual. Tá? Não é válido igual, mas enfim, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né? Dei um exemplo aqui que não é prático na sua vida no dia a dia, a menos que você trabalhe com ornitorrincos. Mas para pensar numa questão de um remédio. Que nem, a gente tem um tratamento para uma doença que ela cura 70% dos doentes.
E os outros 30%? Os outros 30% vai se curar com galho de arruda, vai se curar, sei lá, fazendo uma dança. As pessoas vão colocar ali o que elas quiserem colocar para justificar aqueles pedaços incompletos que a ciência não sabe responder. Então esse é que é o perigo dessa ideia, porque a ciência ela não está errada. As pessoas continuam falando e apregoando, dizendo, olha, não, eu estou pensando de maneira científica, eu concordo com a questão científica, mas a ciência explica até a página 2. Depois da página 2 eu pinto do jeito que eu quiser. Sabe? A ciência é um livro escrito até a metade e o resto é um livro de colorir. E eu pinto ele do jeito que eu quiser. Eu faço um solzinho, ponho uma florzinha, desenho um homenzinho de palito. Então a base da pseudociência é essa. Eles pegam princípios científicos, às vezes bastante factuais, né? Até bastante acurados. De vez em quando eles torcem, né? Esmurram, agridem esses princípios científicos, mas os princípios estão ali e completam com um monte de porcaria. Uma ideia interessante nessa questão de conhecimento incompleto, que mostra a diferença de pensamento da ciência para o pensamento intuitivo, por exemplo, que até o professor cita, é a questão da beatificação ou canonização dos santos pela Igreja Católica. A Igreja Católica, dentre as religiões mais institucionalizada, digamos assim, ela é uma das que mais respeita, digamos assim, o pensamento científico. Ela tem, pelo menos lá no Vaticano, você tem uma academia de ciências, você tem o L'Osservatore lá, que elas ficam lá olhando as estrelas, você tem a aceitação da maior parte das verdades científicas que a gente tem hoje, né, que são incompletas e são transitórias, mas a Igreja Católica aceita, acata aquelas que a gente já sabe que dificilmente vão mudar. Porém, essa questão da canonização e da beatificação é uma coisa muito interessante. Porque o que acontece? Eles chamam um monte de cientistas e tentam explicar determinado milagre. Se o cientista explica tal milagre, então não foi milagre. Ponto. Se a ciência chega em determinado momento e fala, olha, não sei explicar, é milagre. Fim. E foi por causa do santo ou do beato que a pessoa rezou. Isso é uma coisa muito complicada, porque, por exemplo, se isso fosse um pensamento científico, ele não ia parar ali na página 2. Tipo, a gente investigou aqui e aqui não achamos a resposta. A resposta da ciência para isso é, não temos resposta. Ponto. É uma incerteza. E é isso que você tem que colocar na cabeça. Pô, mas por que fulano se curou? Não sei. E essa é a única resposta honesta que você pode dar se você quiser pensar de maneira científica. Agora, o Vaticano não tem obrigação nenhuma de pensar de maneira científica. Então o Vaticano chega e fala, tá bom, não sabe explicar, então foi. O beato foi o santo. Agora, para pensar. Os primeiros santos começaram a ser canonizados, sei lá quando. Hoje a gente tem mecanismos de investigação que você não tinha naquela época, no século VIII, no século X, sei lá. Então pode ser que hoje as mesmas pessoas que avaliaram os milagres, talvez esses milagres não passassem pelo crivo. Mas o que eu estou falando pode ser que hoje aquelas pessoas que estão sendo canonizadas ou beatificadas por explicações que a gente não sabe dar, daqui a 30 anos sejam explicações banais, e a igreja não vai desbeatificar, não vai descanonizar nenhum santo. Então a ausência de explicação não conclui automaticamente de que foi uma intervenção divina, e é isso que é o pensamento científico. Então a igreja, a meu ver, ela é bastante louvável nesse aspecto de tentar pelo menos provar de forma científica, só que ela está quase lá. Ela ainda não chegou na questão científica, talvez porque não seja o interesse dela, talvez não, com toda certeza, né? Isso não é uma pseudociência. Por quê? Justamente porque ela não pretende ser científica. A Igreja Católica não fala que os milagres são provados cientificamente, tá? Ela não chega a essa bobagem. Se ela chega, por favor, me provem aqui, porque eu nunca ouvi uma bobagem dessa. Mas é um mecanismo pseudocientífico, no sentido de que você usa a ciência por um pedaço e depois você descarta o resto do pensamento. A pseudociência, ela precisa obrigatoriamente pretender ser ciência. Ela tem que se autoproclamar científica, ela tem que dizer, não, eu sou científico e eu estou falando isso e eu estou certo porque eu sou científico, ou algo do tipo. Em algum ponto, a pseudociência vai ser feita para se acreditar. Ela vai ser feita para não ser refutada. Vai chegar em determinado ponto da pseudociência que você não vai poder criticar ela porque a explicação última não é falseável. É infalciável, não dá para refutar, e aí vai depender da fé de quem está te explicando. Ou vai depender da sua fé, se você quiser acreditar. Então, a pseudociência é aquela ciência que é ciência até a página 2, mas que diz para todo mundo que é ciência até a última página. Então, a religião em si, ela não é pseudociência. A filosofia não é pseudociência. Elas não têm a função de ser científicas, elas não apregoam, elas não chegam e falam, isso aqui está provado cientificamente. Agora, tem alguns ramos das religiões que eventualmente tentam apregoar ser científicos. E aí, elas entram na esfera científica, e a esfera científica o que é? É essa competição entre as pessoas, né, entre os cientistas, o ataque de ideias, e aí é aquilo, não aguenta, não desce pro play. Você vai pra ciência, a galera vai questionar tudo, e aí pode ser que você não goste do resultado. E aí, um exemplo que eu dou aqui, né, é, por exemplo,
uma boa parte do espiritismo kardecista. Agora os espíritas vão me xingar e tal, mas vamos pensar que quando Allan Kardec escreveu seus livros, você estava no auge do positivismo na Europa, em que todo mundo dizia que a ciência ia resolver tudo. Naquela época do positivismo, você ainda tinha verdades imutáveis da ciência, aquelas leis e tudo assim, né? O pessoal achava que a ciência em 30 anos ia responder todas as dúvidas do mundo e ia deixar a gente sem incerteza nenhuma. Então era meio que nisso que eles estavam apostando na época, e o Allan Kardec fez ali uma doutrina que mostra muito isso, que deixa isso daí bastante claro. O que acontece? Hoje, muitos espíritas apregoam ter uma ideia completamente científica, tal, não sei o quê, quando na verdade não é. Você não teve uma submissão de teste de maneira adequada, você às vezes até teve e não passou no teste, e quando não passa no teste, você não chega e fala não sei, que é o que a ciência geralmente falaria, ou isto aqui não funciona. Você vai fazer o teste e fala não, então você vai fazer um isolamento, ó, quero ver quantas pessoas vão psicografar essa carta, para ver se a carta vai funcionar, vamos ver quantas pessoas ali vão tomar um passe e ver se vão melhorar ou não. Você faz esse tipo de estudo, e se não acontecer, as pessoas vão falar o quê? Ah, mas é porque o santo não desceu, é porque o espírito ali não quis, é porque não é na hora que você quer que incorpora. Enfim, sempre tem uma desculpa que é infalciável, é irrefutável, você não tem como testar, e aí deixa de ser científico. Então, não é científico. Desde o começo já não é científico, mas as pessoas às vezes dizem no espiritismo que ele é científico. A outra coisa também que eu acabo convivendo com mais frequência é o criacionismo científico. O criacionismo como mito de criação, certo? Seja o criacionismo hindu, seja o criacionismo nórdicos, indígenas aqui do Brasil, seja o criacionismo cristão, muçulmano e tal, são mitos de criação, estão escritos num livro, parte de uma revelação, você acredita se você quiser ou não, se você conseguir ou não, né? Porque é uma revelação, tipo, a verdade que veio de cima, a verdade veio pronta para você. Você não tem que ficar questionando aquilo. Se você tenta provar aquela verdade do ponto de vista científico, como por exemplo o criacionismo queria dizer que fazia com a ideia do criacionismo científico, do design inteligente, aí a coisa muda de figura, porque aí aquelas suas verdades reveladas, elas vão ter que ser questionadas. Se você não tem como mostrar para os outros por que aquela coisa revelada foi, quer dizer que é mentira? Não, não quer dizer que é mentira, quer dizer apenas que não é científico. Por isso que criacionismo científico é uma incoerência por si só, tá? Ou é criacionismo ou é científico, não pode ser os dois. Então o grande problema com esses escaninhos mentais, com essa maneira de você separar a sua cabeça, não é porque os escaninhos mentais são obrigatoriamente ruins. O problema é que elas geralmente não estão aceitando que os princípios que regem os dois campos aí da vida delas, né, ou do conhecimento, são diferentes. Tá? Eles não funcionam da mesma forma. E aí o professor Ronaldo ele ainda cita alguns exemplos de pseudociência que são utilizados dentro das universidades. Uma que eu já abordei aqui no canal foi da homeopatia, né? Aquela discussão da homeopatia que teve na USP. Não eram pesquisas feitas com o intuito de saber se a homeopatia funcionava ou não, essas eu acho até que são válidas, mas eram pesquisas já partindo do pressuposto que a homeopatia funcionava e tentando testar uma série de outras coisas. E isso não é científico, tá? Porque todos os testes que a gente tem hoje mostraram que a homeopatia não funciona. Então você primeiro precisa mostrar que ela funciona para depois você pensar em fazer outros testes diferentes. Ele fala da psicanálise, ele diz que a psicanálise, da maneira como ela é feita, ela é pseudocientífica. Dá para fazer testes em psicanálise, o problema é que ninguém faz. O pessoal fica só usando estudo de caso, e que estudo de caso não prova nada. Ela fala da programação neurolinguística, que também tem em faculdade, e ele fala do pós-modernismo, que é muito comum em faculdades de humanas. Tá? O pós-modernismo, geralmente, ele é mal interpretado, né? Porque originalmente a pós-modernidade ela começa com Nietzsche, né? E alguns autores posteriores, né? Que diziam que as grandes verdades do mundo estavam mortas. Tá? Foi exatamente esses questionamentos que levaram à quebra do positivismo clássico. O próprio mecanismo do Popper, né? De falseabilidade, ele é uma resposta pós-modernista ao positivismo. Né? Ele demonstra que a gente não pode ser positivista na ciência no sentido de que a gente não pode partir do pressuposto de uma verdade absoluta. Mas aí o que o professor está questionando aqui, né, que ele está dizendo que é pseudociência, são aqueles ultra-relativistas que tem, às vezes, em algumas faculdades de humanas, que dizem que nada é verdade, não existe verdade. Enfim, acaba entrando numa questão filosófica que não é ciência. E eu lamentei muito no livro, talvez isso tenha sido até premeditado, mas eu lamentei muito que ele não abordou política no livro. Especialmente agora que a gente está nesse momento extremamente polarizado da política nacional, ideias políticas são cheias de viés de confirmação, sabe? Tipo, não, eu já vi toda vez que esse tipo de coisa acontece é culpa X.
enquadre qualquer ideologia política no lugar. A solução para todos os problemas políticos do mundo é essa. Dissonância cognitiva mais ainda, arruma exceção para tudo. Eu achei que ideologia política ia ser um vespeiro legal para cutucar, sendo psicólogo, né? Mas uma coisa interessante que ele fala é, a ciência não só pode, como ela está respondendo algumas questões de viés moral. Tá? Tem alguns artigos que estão começando a ganhar volume, que estão dizendo que, dependendo até da conformação cerebral que você tem, você pode ser mais propenso a defender certos pontos de vista, tanto morais, quanto políticos, quanto religiosos, etc. Isso é uma coisa bastante recente, mas é uma coisa bastante reveladora, né, de que talvez nós não tenhamos o livre-arbítrio que as pessoas acham que a gente tem, né? E o pensamento científico, ainda que ele não seja tão reconfortante, porque ele gera esse tipo de incômodo na cabeça das pessoas, nós não fomos treinados, não evoluímos, não recebemos instruções cerebrais, não temos esse aplicativo instalado para pensar de forma científica, muito pelo contrário, a gente fica extremamente incomodado com o pensamento científico. O pensamento científico foi o que realmente fez a humanidade sair da carroça e chegar no que a gente tem hoje. Sempre foi melhor para a humanidade, quanto mais as pessoas pensam de forma científica. Eu ainda cometo viés cognitivo pra cacete na minha vida, mas pra cacete. Mas coisas bestas que tem às vezes na nossa vida, eu percebo que eu tô fazendo um viés cognitivo, que eu tô acreditando naquilo que eu quero acreditar e não naquilo que efetivamente é a verdade. Mas quanto menos você está à mercê desse pensamento anticientífico, desse pensamento infalsificável, né, infalciável, melhor para todo mundo, melhor para sua vida, melhor para a sociedade que o cerca. Beleza? Então é isso aí, é um assunto que eu queria trazer para vocês faz muito tempo, veio muito em boa hora esse livro do professor Ronaldo aqui, que inclusive é ex-orientador do André do Minutos Psíquicos, inclusive foi assim que ele me achou, e eu achei muito legal esse presente que o Ronaldo me deu, eu agradeço bastante, tá? Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente em breve. E aí aqui embaixo tem o link para compra desse livro, se você estiver interessado em ler, certo? Ciência e Pseudociência, porque acreditamos apenas naquilo que nós queremos acreditar. Então é isso aí, vejo vocês no Rio de Janeiro para quem for do Rio, vejo vocês em Brasília para quem for de Brasília, e o pessoal das outras cidades aguarda que eu vou também, beleza? É isso aí, um abraço e falou!